quando o caos no espaço te liberta para a vida. Entramos na história de Diário da Nave Perdida, sendo apresentados para o universo caótico que está acontecendo nesse primeiro conto do livro Amorquia e Piscina Livre e outros contos. Somos apresentados a um universo totalmente caótico, onde o protagonista, que nós, inclusive, não sabemos o nome, o conto inteiro, gente, a gente não descobre qual que é o nome desse protagonista, e foi algo que me deixou bem intrigada e que fez eu gostar bastante, inclusive, do conto, como eu vou comentar com vocês mais pra frente, conhecendo a história de tudo que acontece nessa nave perdida no espaço pelos olhos desse protagonista que é do gênero masculino. Então nós somos aqui apresentados a todo o caos que está acontecendo naquela nave e principalmente no universo que esses dois personagens, os únicos dois sobreviventes, estão inseridos. Quando nós vamos conhecer o que aconteceu com esses dois perdidos no espaço, nós somos jogados em um texto que é narrado por datas. Isso é uma coisa muito boa no livro. Eu preciso comentar com vocês que inclusive foi o que me fisgou na leitura, porque todos os tempos do livro eles é pausado como narrações mesmo desse protagonista. Então nós estamos no ano fatídico da vida desses dois personagens, que é 10 de janeiro de 2284. Então a gente vê que aconteceu algo, uma falha nessa nave, onde quase todos os tripulantes morreram, menos esse protagonista que narra a história e a personagem Liz. Esse personagem que narra a história, ele tem uma função nessa nave. Ele é um coordenador de reflexo. Só que quando nós vamos conhecendo essa história que é narrada em tempos como 10 de janeiro, ele vem relatando como se fosse um diário de bordo mesmo, tudo o que está acontecendo na nave enquanto eles não são resgatados. Mas o que acontece dentro dessa história fantástica desse conto aqui do livro do escritor André Carneiro, que é Diário da Nave Perdida? O personagem ele vai narrando o que acontece. Então, nesse acidente, que eles não sabem o que fez que essa nave tivesse esse problema, essa pane, o doutor, que era responsável, e todas as outras pessoas que estavam na nave acabam morrendo por causa desse acidente. Como que eles voltam ali à vida, eles não sabem como eles se safaram em primeiro lugar, mas eles têm ali o caos apresentado diante deles, porque eles têm que, eles precisam dar um jeito nos corpos, eles precisam ver se eles conseguem recuperar as máquinas que comandam aquela nave. Só que eles não são responsáveis pelas suas partes técnicas e eles são totalmente dependentes de algumas substâncias que fazem que eles sejam assim. Sem eu ter que dizer o termo correto aqui, que eu não posso falar no YouTube, eles são dependentes de um medicamento que faz com que sejam inibidos ali, mascarados os seus reflexos, sentimentos, emoções humanas. E nisso, eles são totalmente dependentes ali dessas máquinas e desses medicamentos, que faz com que eles não sintam emoções, que eles não sintam ali desejos normais de um ser humano. É totalmente mascarado os seus sentimentos e os seus desejos através desses medicamentos que eles tomam regularmente. E como eles estão perdidos no espaço, ele e a Liz fazem de tudo para conseguir fazer com que essa máquina volte a funcionar. Porém, existe um grande problema que toma a vida deles no decorrer da leitura desse conto. Esses medicamentos, que é a MEP14 e a opinomemória, começa a acabar. E isso, gente, gera aqui nos personagens um certo desespero, porque eles temem que os seus sentidos, eles temem que eles vão sentir dor, que eles vão começar a pensar, eles temem, gente, o que vai acontecer com eles quando esses medicamentos que eles tomam ali acabarem. Só que o que acontece? É claro que acaba esse medicamento. E é aí que o conto do Diário da Nave Perdida realmente acontece. E a questão é, será que esses personagens, esses dois personagens sobreviventes aqui, vão sair os mesmos dessa nave? Astros do Céu. Esse livro aqui, eu preciso comentar para vocês, é um relançamento de um escritor que é consagrado nas terras estrangeiras, mas muito pouco conhecido aqui na nossa terrinha, Brasil. E o detalhe é que ele é brasileiro e as suas obras não foram assim sucesso aqui no Brasil, primeiro pela época que foi escrita, porque esse conto aqui, pasme, foi escrito em 1963. Ele é um livro de ficção científica e uma ficção científica que me deixou
passada. Esse conto aqui eu li ele algumas vezes. Eu confesso pra vocês que eu fiquei num loop considerável aqui nesse conto, porque eu gostei muito. E na verdade eu fiquei num looping no livro, porque é um livro tão bom e tão atual que eu não consigo acreditar que esse conto foi escrito em 1963. Considerando que esse é um conto de ficção científica muito à frente do seu tempo, o André Carneiro foi assim perfeito, gente, em escrever esse conto com tanta emoção, com tanto sentimento, trazendo para nós uma sensação que o livro é totalmente atual, que esse conto foi escrito ontem. Eu tava assim com um pouco de receio quando eu tava lendo esse conto em sentir, né, sentir a evolução da língua, de sentir uma lentidão na hora de contar a história, porque o livro, gente, foi escrito em outro tempo e em outra época. E apesar disso, você vê que o escritor sim conseguiu ser atemporal e trazer a mensagem que ele queria trazer nesse conto para nós leitores. Então pensa como foi futurista esse livro escrito em 1963 e trazendo um futuro distópico em 2284. A hora que comecei a ler o conto, eu fiquei assim, tipo, gente, o que ele vai trazer aqui para mim? Trazendo a primeira marcação de tempo aqui em 10 de janeiro de 2284. E o que eu vou comentar com vocês? O conto, ele é todo cheio de marcação de tempo. A gente não sabe o que acontece fora dos pensamentos desse protagonista que vem nos contar a visão dele sobre tudo. Então a gente vê o caos que está acontecendo na vida dele em saber que a vida dele foi tirada da órbita. Então ele está no caos. Ele se encontra ali com uma pessoa que faz parte do time de trabalho dele. As pessoas que eram responsáveis realmente pela nave estão mortas. Eles têm que lidar com os cadáveres dessas pessoas. Então você vê ele relatando o trabalho que foi, como foi cansativo para eles terem que fazer isso, colocar nos lugares corretos. Você vê a dependência que eles têm das máquinas, mas principalmente você vê a dependência que esses personagens têm desses medicamentos, que acaba suprimindo todas as reações humanas normais que nós aqui hoje temos. Aí você vê conforme vai acontecendo o livro, conforme o medicamento vai acabando, conforme os conflitos vão acontecendo ali dentro, não o conflito entre o personagem e a Liz, mas o conflito interno dele de ficar, mas vai acabar o medicamento, a máquina não foi feita para produzir esse tipo de medicamento. O que vai ser de nós quando nós começarmos a pensarmos por nós mesmos? Então há um desespero desse personagem em ser ele mesmo. E isso é fantástico durante a leitura do conto. Então você vê dentro dessa história a marcação do tempo. Só que chega um momento que inclusive o sistema que marca o tempo deles ali falha. Então eles falam que eles vão ter que voltar a contar as horas, como as horas terrestres, assim como se fosse algo primitivo. E eles ficam assim meio atordoados com essa informação, tipo, não vai ter uma máquina que vai me conduzir as horas. Isso, gente, realmente foi fantástico, eu adorei esses pontos. Então, a partir do momento do conto, não existe mais marcação de dia, mês e ano, não tem mais a marcação. São só os traços do personagem vindo relatar a sua experiência da vida dele dentro da nave. Então a gente vê vários momentos ele meio em surto em começar a reparar detalhes. Algo que me chamou muita atenção foi quando o medicamento acabou, quando eles começaram a diminuir a dose, começaram a vir o instinto natural do humano ali dentro desse personagem. Então ele fala dessa preocupação que o medicamento está acabando, que eles diminuíram a dose, que eles estão controlando ali, já pensando no que será do amanhã, aquela sensação de desespero não pelo que está vivendo hoje, mas aquela sensação de desespero pelo que virá amanhã. Então é muito latente. Você percebe muito esse desespero do personagem, essa preocupação do que vai ser amanhã. Quando chega esse ponto do conto, um detalhe que o escritor aqui, André Carneiro, trouxe nesse momento do relato dele é que tá acabando o medicamento e ele começa o quê? Ele começa, gente, a observar a Liz. Ele começa a reparar qual que é o tipo de roupa que ela tá vestindo. E é algo que antes desse medicamento começar a acabar, ele não fazia. É como se as interações entre eles fossem totalmente robóticas. Como se não houvesse interação humana. Como se eles entrassem ali naquela nave só para exercer uma função e eles não tivessem nenhum tipo de sentimento pelas pessoas que estão ao redor deles. Nem amizade, era como se elas não existissem, porque eles não reparavam na cor de cabelo, na cor dos olhos,
na cor da roupa, como foi colocado aqui. Então foi algo que me intrigou muito durante a leitura desse conto aqui. E quando todos os recursos que eles poderiam usar ali para recuperar aquela nave, conseguir contato com a Terra, conseguir voltar ao que era antes, acaba, eles começam a ir para um lugar que é tipo uma biblioteca, para conseguir buscar conhecimento, para conseguir corrigir o que estava acontecendo ali na vida deles. E algo que me chamou muita atenção é que tem um momento no livro que esse personagem, que é o protagonista, que não tem nome, e foi uma coisa que me marcou muito porque fica muito subjetivo quem é ele. A nossa mente trabalha num frenesi, a minha mente trabalhava numa busca incessante, louca, para conseguir trazer quem é esse personagem, quem é esse protagonista que está narrando, quem é a forma física. A gente não tem um relato do que ele é, porque toda a narrativa do conto é do ponto de vista dele. A gente sabe como é a Liz, com todos os detalhes, o que ele se apaixonou nela, mas ele, gente, fica totalmente livre para sua imaginação trabalhar dentro desse conto. Então tem um momento que ele fala assim, não me resta outra alternativa a não ser pensar. Isso foi tipo crazy durante a leitura do conto, porque como assim? Eles não pensavam. Ali os remédios, eles não deixavam que eles pensassem por si próprios. Eles só seguiam comandos. Muito legal mesmo, gente. Assim, eu me vi, durante a leitura desse conto, assistindo uma série da Netflix de ficção científica. Eles perdidos no espaço, só ele mais uma mulher e as coisas acontecendo. Os instintos humanos de desejo, de raiva, de ira, de preocupação vindo à tona, e eles sem recurso nenhum para conseguir se controlar. Tudo que eles tinham eram eles mesmos, e eles estavam ali, adultos, aprendendo a se conhecer. E ele fala que a Liz também tinha essas mesmas características dele depois que esse remédio acabou. E o mais interessante é que a gente vê uma sociedade totalmente diferente do que nós estamos acostumados a ver em séries, em livros atuais, inclusive. Porque aqui ele traz essa sociedade onde você não casa com quem você quer. Tem que ter um certificado para você se relacionar com as pessoas. É algo tão normal você namorar com uma pessoa que é perfeita para você, que você não tem conflitos de nenhuma característica, de nenhum jeito. A sua vida, ela é perfeita, mas é perfeita até demais e chega até a ser sem graça. Só que quando esses remédios acabam, ele começa a perceber isso. Ele começa a perceber que eles estão tendo as doenças das velhas civilizações, no tempo em que existia religião, no tempo em que as pessoas oravam, no tempo em que existiam os filósofos e no tempo em que eles se entregavam a relações sem fazer uma pesquisa se são compatíveis ou ter um certificado que aprove que um é perfeito para o outro. Então ele começa a ver a Liz desse jeito, ele começa a falar sobre como ele começa a desejá-la, ele começa a ter atitudes que para nós é algo muito normal, mas que para ele isso nunca existiu. Ele começa a fazer comparativos do que ele já tinha vivido até então e também começa a sentir ciúmes. Então, em determinado momento, nós vemos ele ali tendo algumas crises existenciais por causa da Liz. E também começa a ver que todo aquele universo talvez não fosse tão perfeito como ele imaginava. A busca pelo conhecimento ali naquela biblioteca faz com que ele realmente descubra o que é ser humano e o que faz aquelas drogas com ele. Ele faz um comentário no livro que eu achei muito legal, gostei muito desse pensamento dele, que é, nas antigas religiões existia um Deus. Na atual civilização onde ele vive, existe a máquina que comanda tudo. E ali onde ele está no espaço, quem é o Deus é o pensamento. Então foi algo que me fez questionar muitas coisas, fez eu ficar pensativa sobre isso, tanto que eu li esse conto muitas vezes, porque toda vez que eu lia esse conto, O Diário da Nave Perdida, alguma coisa me chamava atenção em poucas palavras que o escritor colocou aqui para nós, dentro do relato desse diário de bordo. Quando finalmente chega o momento em que eles têm o sinal ali da Terra, finalmente funcionou as máquinas e ele está tendo uma resposta, ele se preocupa muito com a volta e ele faz reflexões como: será que nós somos tão bons assim? Ele começa a comparar ele e uma outra civilização que é próxima ali, dizendo: será que eles são melhores? Será que eles não são mais felizes?
já que eles precisam caminhar para se locomover até determinado local, onde eles têm que ficar com as suas esposas que não são iguais a eles e que tem conflitos, e que ele viveu esses conflitos com a Liz, aquela coisa de dar respostas agressivas, receber respostas agressivas no mesmo tom, daquela inconstância de sentimentos, daquela coisa louca, né, que é o sentimento humano. Ele começa a refletir se realmente ele quer voltar para o que ele vivia antes. Gente, é um conto que faz você pensar muito. É um conto que realmente faz você pensar, principalmente por ser tão antigo e tão atual ao mesmo tempo. Quando eles retornam, então, para o seu local de origem, quando eles são resgatados, ele percebe que ele não quer ir até lá. Ele é homenageado, ele ganha ali títulos. A Liz volta para o que ela era antes, mas existe uma ruptura ali que você vê que não era algo que ele queria, porque ele declara o seu sentimento pela Liz em determinado momento aqui, nesse diário de bordo que ele vai relatando para nós leitores e conhecendo a história dele aqui. Então, quando que ele retorna, ele vê que a vida dele mudou, ele não quer voltar a tomar certas substâncias que alteram ali o que ele realmente é. Ele se vê gostando daqueles sentimentos, ele se vê gostando dos seus pensamentos, ele se vê gostando dele mesmo. E aí ele toma uma decisão, e essa decisão é incrível, fechando então esse conto, Diário da Nave Perdida, deixando essa leitora aqui tá falando com vocês decepcionada, triste, porque eu queria muito, muito mais. É um conto que faz você ficar revivendo com ele vários e vários dias, pensando na história, pensando nos dois personagens, inclusive no personagem sem nome, e pensando sobre todas essas coisas que eles colocaram, que é algo que nós buscamos de certa forma, que as máquinas resolvam tudo, que a nossa vida seja cada vez mais fácil, que nós não sejamos tão reféns das nossas emoções, das nossas explosões humanas. Mas quando nós lemos esses relatos aqui, quando a gente lê um universo distópico, a gente lê essa ficção científica bem na nossa frente, quando a gente está lendo, você fala, nossa, será que é realmente isso que seria bom para a humanidade? Enfim, é algo que faz a gente se questionar muito, muito, muito. E é um conto sensacional, gente. Se tem uma dica de leitura que eu quero trazer para vocês hoje aqui, é esse conto que faz parte desse livro aqui, que é Armorquia, Piscina Livre e Outros Contos, do escritor André Carneiro. E esse primeiro conto é o Diário da Nave Perdida e foi uma leitura sensacional. Eu tenho certeza que é impossível você não gostar desse conto, primeiro pela intensidade dos sentimentos dos personagens, pela forma como o escritor coloca aqui esses pensamentos dele. Gente, é um livro sensacional, tenho certeza que você vai gostar muito e vai se perder nas palavras desse livro. O André Carneiro me mostrou mais uma vez que você não precisa escrever textos e livros enormes para mostrar o quão bom escritor você é. Aqui, nessa junção de contos, ele mostrou que com poucas palavras, ele pode sim fazer leitores como eu surtar durante a leitura desse livro. E se você não me conhece, eu sou a Jéssica Pertilha aqui do canal Biblioteca de Bolso. E se você não está inscrito no canal, eu peço que você se inscreva no canal agora, deixa seu like, ativa o sininho das notificações para sempre estar por dentro de todos os vídeos novos aqui do canal e comenta que vocês gostam de ficção científica, assim como eu aqui nos comentários. E se vocês conhecem esse escritor André Carneiro. Gente, valeu cada minuto, cada segundo da minha leitura, porque ele é um escritor fantástico, sem brincadeira. Eu fiquei passada com a qualidade da escrita desse homem. Gente, vai ter muitos vídeos aqui no canal ainda sobre ele. Ele não merece um vídeo falando sobre os contos dele. Ele merece um vídeo para cada conto que tá nesse livro. Então, prepara que vai ter muito vídeo sobre os contos do André Carneiro aqui no canal, sim, porque eu quero, porque ele merece. Porque, olha, não li uns contos tão bons assim de ficção científica até hoje e fiquei apaixonadinha por ele. Eu vou ficando por aqui, astros, desejando que vocês se entreguem a essa leitura. E lembrando que se você for inscrito aqui do canal, você tem um cupom de 20% de desconto na compra desse livro aqui, através do site da Editora Avec. Eu vou deixar o cupom aqui na descrição, o site da Editora Avec também para vocês entrarem e conferirem esse livro. E esse desconto, gente, que sim, vale a pena você investir nesse livro e ter ele na sua estante. A edição tá linda, olha essa capa dura aqui, gente, essa capa
que é o segundo conto desse livro aqui que eu vou trazer para vocês num próximo vídeo, que também promete muita coisa crazy. Então, não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho das notificações, porque ajuda muito mesmo o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui, astros, e nos vemos em breve.